Alô, meu querido, fala minha querida, vamos trabalhar agora com a parte de prevenção e modelo de reação social. Doutor, esse tópico do edital, geralmente ele está mais do meio para o final do edital, porque ele começa a trabalhar numa visão um pouco mais recente de como tratar essa questão do comportamento criminoso. Então isso para nós é fundamental aqui do ponto de vista criminológico. Até porque saber os modelos de reação ao crime é saber como que o Brasil lida hoje com ele. Tudo bem? Então vamos trabalhar primeiramente com a prevenção e em seguida a repressão ou modelo de reação social. Os modelos que visam prevenir a infração penal, doutor, os modelos preventivos, basicamente eu preciso estabelecer um conceito, o que é prevenção criminal. Vamos lá? Para a gente estabelecer um verdadeiro conceito a respeito da prevenção criminal, eu tenho que trazer para você primeiro. Prevenção são medidas aplicadas antes do cometimento do crime, ou seja, medidas que visam coibir a prática do crime. Portanto, três definições que dizem respeito à prevenção poderão ser utilizadas. Tratam-se de métodos que visam dissuadir o comportamento criminoso, podem consistir em modificações de espaços físicos, assim como que visam o impedimento da reincidência. Então nós temos três vertentes que vão atuar dentro da prevenção. Modelos que visam dissuadir, ou seja, atuar até mesmo antes do comportamento criminoso. Modificações de espaços físicos que visam coibir durante a prática do ato criminoso, por exemplo, uma iluminação pública, e impedir a reincidência, obviamente, aqueles que já cometeram crime. Então a prevenção pode ser utilizada antes, durante e depois o crime. Percebeu? É isso que você vai ter que analisar a respeito da prevenção. Então prevenir tem a ver com deixar de continuar cometendo aquele crime, por meio de ações em três situações trazidas pela doutrina e apontada aí. Prevenção e pena. Vamos lá? Para nós trabalharmos o conceito de prevenção e pena, esse binômio prevenção e pena pode ser utilizado em caráter geral ou especial. Pedro, como assim? A prevenção geral, ela diz à sociedade o seguinte: sociedade, você precisa obedecer às leis, e aí nós vamos ver as duas vertentes, negativa ou positiva. Tudo bem? Então a prevenção geral é aquela prevenção voltada para a sociedade como um todo, voltada para aquelas pessoas que não cometeram crime algum, ou até mesmo para aquelas pessoas que às vezes cogitam praticar um crime, mas precisam ser reprimidas. Deu para entender? Então a prevenção geral, ela é direcionada para a sociedade e pode ser positiva ou negativa. Quando que acontece a prevenção geral negativa? Negativa, ou seja, você quer produzir um comportamento coibido, negativo na pessoa. Se a pessoa está cogitando praticar aquele crime, você vai utilizar-se da coação psicológica e do temor promovido pela pena. Tudo bem? É como se o Estado olhasse para você e dissesse o seguinte: tudo bem, ó, prevenção negativa, geral. Você, membro da sociedade, que pretende, que almeja praticar um crime, se você praticar, eu vou te pegar. E eu vou te pegar e eu vou te colocar num ambiente carcerário que vai te fuder. Quase que literalmente, tá? Então, nesse caso, isso é coação psicológica. É o Estado olhando para você e inibindo o comportamento criminoso, por isso que é negativo. E existe também a política de prevenção geral positiva. Positiva nada mais é do que uma política de valorização de bem jurídico. Pedro, como assim política de valorização de bens jurídicos? Doutor, imagina, lá na TV você está assistindo novela das 8, né? De repente, na propaganda aparece lá, ó, diga não à violência contra a mulher. São políticas públicas de valorização de bens jurídicos. Valorização da idoneidade da dignidade da mulher, de crianças, da dignidade sexual e por aí vai. São verdadeiras políticas de valorização de bem jurídico. Pronto. Diga não à violência contra a mulher, diga não às drogas e por aí vai. Pronto. São políticas voltadas para a sociedade como um todo. Portanto, política de prevenção geral, positiva. Tudo bem? Política de valorização desses bens jurídicos, importantíssimo. Geralmente trazido à tona por meio de propagandas, pode perceber, por meio de mídia. Muito mais comum a gente detectar a prevenção geral positiva por meio de mídia. Tudo bem? Superada a prevenção geral, que é aquela voltada para a sociedade, doutor, por mais que a sociedade seja perfeita, crimes acontecem desde que mundo é mundo. É por isso que é preciso também uma política de prevenção não mais geral voltada para a sociedade como um todo, mas aplicar uma política de prevenção especial.
E digo mais, essa política de prevenção especial é voltada para quem, Pedro? Porra, vem comigo. Ela é voltada, doutor, baseada no princípio da individualização do preso. Como assim, Pedro? Vamos lá? A política de prevenção especial, ela é uma política especializada, por isso que ela é especial, porque ela tem um norte, ela tem um direcionamento específico, que é quem? Que é a pessoa do preso. Então, como que eu posso agir no preso? Como que eu posso agir no preso fazendo, ou seja, naquela pessoa que já é criminosa, fazendo com que ele não cometa novos crimes? Doutor, duas formas. Hoje, a individualização do preso, lembrando que trata-se de um princípio constitucional, não é verdade? Isso vale tanto para o preso provisório quanto para o preso definitivo. O preso provisório deve manter-se em local separado do preso definitivo. Princípio da individualização da pena, tá? E a individualização do preso diz respeito, meu amigo, esse preso, por mais que ele esteja preso, ele precisa ser respeitado. Então nós vamos estabelecer políticas direcionadas especificamente para ele, que tenha natureza negativa e positiva também. Se para a sociedade negativa ela tem a ver com temor, a negativa para o preso tem a ver com neutralização. Pedro, como assim? Imagina, o preso em ambiente carcerário, ele já tem a iniciativa, ele já tem o impulso de praticar o crime. Então, dentro do ambiente carcerário, o que nós vamos tentar fazer? Nós vamos tentar neutralizar esse estímulo de já prática criminosa que ele tem. Então, por isso que é uma política de neutralização. Se o cara já tem uma tendência a cometer furto, cometer roubo, cometer estelionato, o que a gente vai tentar fazer? Por um ponto de vista negativo, vamos neutralizar. Como que eu vou neutralizar esse estímulo de quem, por exemplo, comete furto, roubo? Cara, políticas negativistas, dizendo o seguinte, ó, roubou, vai ter que reparar o dano. Você vai lá visitar a vítima e pedir desculpa. Percebeu que ela gera um constrangimento? Pronto. Política negativa de prevenção, especializada, voltada para o preso. Existe também a positiva. Na política de prevenção especial positiva, ela é uma política de ressocialização. Se o cara já cometeu aquele crime, vamos fazer o seguinte, vamos reinseri-lo socialmente, na expectativa dele vislumbrar o que ele fez, ver que ele fez isso de maneira errada, que não deve ser feito, e assim poder conviver harmonicamente novamente em sociedade. Então, a positiva tem a ver com ressocialização do cara. Superamos, então, portanto, a questão da pena e da questão da prevenção e esse binômio? A prevenção pode ser geral ou pode ser especial, e ambas podem ser positivas ou negativas. Show de bola? Deu para entender? Fechamos, portanto, a política de prevenção. Agora vamos falar dos tipos. Sem dúvida, o ponto que mais vem caindo em prova. Sem dúvida, política de prevenção criminal. Essa cai e cai pra caramba. Pedro, por quê? Doutor, a política de prevenção criminal é, de fato, a política utilizada pelos regimes políticos. Pelo Estado, pelo prefeito, pelo governador. Então, olha que interessante. Dentre os tipos de prevenção, existe a prevenção primária. Doutor, a prevenção primária é, de fato, a prevenção genuína, chamada também de prevenção verdadeira. A prevenção primária é aquela prevenção que atua sobre toda a população, sendo a mais eficiente delas. Só que eu tenho um problema. A prevenção primária, ela atua em setores estratégicos. Olha só, ela atua em setores estratégicos. Pedro, como assim setores estratégicos? Quer ver? Ela age na educação, ela age na saúde, ela age na política de segurança, ela age na política de trabalho e por aí vai. Doutor, eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente trabalha com educação, saúde, segurança, trabalho, lazer, cultura, esporte, tudo isso, para nós estabelecermos planos estratégicos de prevenção ao cometimento de crimes, sem dúvida aquela que mais dá certo é a política de educação. E doutor, para mudar a política de educação, precisa de muita grana? Claro que precisa. Então, o que você vai dizer? A política genuína de prevenção, ou verdadeira ou primária, é aquela que tem maiores custos. E detalhe, é mais demorada. Por quê? Porque eu tenho que treinar professores, eu tenho que treinar pessoas dos setores de saúde, de segurança, eu tenho que fazer concurso público, para isso eu preciso de dinheiro. Percebeu? Ela gira, alguns autores, baseado na política de prevenção da China, na verdade do Japão e dos Estados Unidos, a doutrina afirma
que o tempo médio para a implementação de uma política de prevenção genuína ou primária é cerca de 10 a 20 anos. E aí eu tenho um problema. Se ela é a política mais demorada, de 10 a 20 anos para implementar um programa de prevenção primária, olha que interessante, ela é incondizente com a política. Sabe por quê? O mandato de um governador ou de um presidente é no máximo de quanto tempo? 4, prorrogável por mais 4 se ele for reeleito. 8 anos. Dá tempo de fazer política de prevenção primária? Não dá. Esse é um problema. Então ele é incondizente, ele é incompatível com o mandato político dos membros. E é por isso que você tem que tomar cuidado dizendo que, por ser inconsistente com o nosso sistema político, os políticos, como visam, pelo menos num perfil mais atual, visam muito mais benefícios próprios do que sociais, eles não se preocupam muito com a prevenção primária. Pedro, por quê? Porque a prevenção primária ele faz, mas quem colhe o fruto é o próximo. Percebeu que desgraça? Então a prevenção primária, infelizmente, ela não é compatível com o nosso sistema político, mas não tenha dúvida, é sem dúvida alguma o sistema mais eficaz de prevenção. Por quê? Porque ele age nas causas ou nas raízes do problema, ok? Principalmente voltada para a parte de educação. Isto vem a ser a chamada prevenção primária. Prazo de 15 a 20 anos para a implementação correta. Isso quem nos diz foi o Japão e os Estados Unidos. Tudo bem? Essa é a prevenção primária. Vem comigo para a gente falar agora um pouquinho a respeito da prevenção secundária. Doutora, prevenção secundária é aquela prevenção que atua em locais em que existe alta taxa de criminalidade. Ou seja, é aquela cujo prazo é moderado e curto ou médio prazo, não é verdade? Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, a cidade de São Paulo, se a gente pegar, por exemplo, as capitais da região norte, na verdade, da região mais nordeste, você vai perceber que as taxas de criminalidade elas são bastante grandes. Então, políticas quase que imediatistas de patrulhamento ostensivo e repressivo são necessários. Portanto, a política é de curto a médio prazo para a gente atuar em locais de alta criminalidade. Logo, trata-se de uma ação concentrada em setores particulares da sociedade, lembrando que visa uma política legislativa e uma ação policial mais concentrada, ou seja, locais de alta criminalidade. Eu vou imagina no Rio de Janeiro, você que é do Rio sabe, existe todas as chamadas UPPs, né? Unidade Policial Permanente. Essas UPPs, elas vão permanecer ali na expectativa de conter o tráfico de drogas e também toda a movimentação de crimes naquela região. Então, concorda que isso é uma ação policial implementada por uma política legislativa por meio da lei de drogas? Pois é. Então, isto era um pouco mais direcionada para crimes que já estão acontecendo. Na expectativa, aqui, na verdade, a visão seria mais coibir a continuação de crimes. A continuação de crimes. Beleza? Isto vem a ser a chamada prevenção secundária. É aquela que atua com força concentrada policial em setores estratégicos para conter crimes que já estão acontecendo. Esta sim é de curto e médio prazo e sem dúvida é uma das mais visadas pelos políticos aí. 4 a 8 anos, que é o tempo do seu mandato. E por fim, a prevenção terciária. Doutora, a prevenção terciária tem como protagonista a população carcerária. Seria aquela política de prevenção direcionada aos entes encarcerados na expectativa de inibir a reincidência criminosa. Portanto, a prevenção terciária visa evitar a reincidência criminal. Só que só tem um problema. Ela é feita com altos níveis de ineficácia no Brasil. Hoje a população carcerária que comete crime, 70% a 80% das pessoas são presas novamente por serem reincidentes. Olha que interessante. Então, altos níveis de ineficácia, a prevenção terciária. A esta população é direcionada uma política, um conjunto informal de regras penitenciárias. Pedro, por que ela é ineficaz? Justamente por conta disso. Porque o preso, quando ele se submete a um ambiente penitenciário, ele está sujeito a um conjunto informal de regras internas. Ainda que ele queira melhorar na sua condição de preso, ele tem que se submeter às regras internas informais, causadas geralmente pelas facções criminosas que estão presas dentro dessa penitenciária. E muitas vezes tem que se submeter ao cometimento de novos crimes. É por isso que ela é altamente ineficaz. Tudo bem? E, neste caso, existe aquilo que a gente chama de despersonalização do eu. Pedro, por que despersonalização do eu?
O eu que entrou no ambiente penitenciário não é o mesmo eu que sai. Por isso que se diz que existe uma despersonalização do eu. Ou seja, a pessoa que entrou não é a mesma que saiu. É por isso que esse tipo de prevenção terciária não está sendo eficaz, pelo menos no momento no Brasil, mas é aquela que visa trabalhar com o preso com atividades educacionais, trabalhar com o preso com atividades laborativas e gradualmente inseri-lo em sociedade. Esta é a política voltada para a população carcerária, só que, como eu falei, ela se mostra altamente ineficaz nesse sentido. Tudo bem? Isto vem a ser a prevenção terciária e só para nós fecharmos o conteúdo, vamos falar um pouquinho dos modelos de reação. Então falamos de prevenção criminal e agora nós vamos falar dos modelos de reação. Pedro, você está querendo me dizer que por mais sucesso que sejam os modelos de prevenção, ainda que eles consigam prevenir boa parte dos crimes, crimes ainda acontecem. É exatamente isso. E se o crime acontecer, o que eu devo fazer? Doutor, aqui eu lanço mão com você dos 3 principais modelos de reação evolutivamente caracterizados e aqueles que o Brasil se utiliza. Se você me perguntar, Pedro, qual dos 3 modelos o Brasil utiliza? Doutor, o Brasil utiliza um sistema misto, prevalecendo o 3º modelo, mas ele usa tanto o dissuasório quanto o ressocializador. Tudo bem? Vamos lá? Primeiro modelo de reação ao crime. Cometido um crime, nasce o direito de punir pelo Estado, certo? Como que o Estado ele vai fazer essa reação em relação à ação criminosa? Pelo primeiro modelo, o modelo dissuasório ou modelo clássico, que é aquele utilizado pela escola clássica, a pena deve ser aplicada a imputáveis ou semi-imputáveis, não é verdade? Tendo caráter repressivo ou de castigo. Para o modelo dissuasório, meu Deus, a pena ela tem caráter de castigo. Portanto, a pena tem que ser rígida, a pena tem que exigir muito desse preso e ela precisa castigá-lo, se necessário, severamente, de acordo com o crime que essa pessoa cometeu. Tudo bem? Portanto, tem caráter repressivo, portanto, a pena deve ser tratada com rigor e com severidade. Este é o modelo dissuasório ou modelo clássico. É aquele modelo que vai fazer o seguinte, meu amigo, vem para o estabelecimento penitenciário para você ver o que vai acontecer com você aqui. Repressivo. Percebeu que a visão clássica prevalece aqui, não é verdade? Perfeito. Esse é o modelo dissuasório ou clássico. Em seguida, eu trabalho com você com o modelo ressocializador, que é um modelo um pouco mais moderno da visão positiva no que tange a resposta à ação criminal. Quer ver? Se o indivíduo cometeu o crime, é porque este modelo não obedecia ao status social desse cara. Então, o que nós vamos tentar fazer? No modelo ressocializador, eu vou ativamente trabalhar com participação da sociedade na reinserção social desse preso. No modelo ressocializador, o preso cometeu um crime e para estabelecer a sua situação de pessoa conivente em sociedade, eu preciso reinseri-la. Por quê? Porque ela é fruto do meio. Coloca ele numa sociedade de boas pessoas que ele vai novamente se tornar uma nova pessoa. Perceba que a visão de Enrico Ferri aqui é bastante grande, a visão da sociologia criminal. Portanto, nesta política, no modelo ressocializador, eu viso integrar gradualmente esse preso em sociedade com pessoas de boa índole na expectativa de torná-lo uma pessoa novamente não criminosa, uma pessoa que de fato trabalhe essa questão de convivência social. Beleza? Bastante tranquilo esse modelo ressocializador. Brasil se utiliza? Sim, o Brasil se utiliza do modelo ressocializador também. E, por fim, temos que falar do modelo consensual ou restauração, chamada de justiça restaurativa. Doutor, por que o modelo consensual ou restaurador é utilizado hoje? Olha que interessante. Nesse modelo da justiça restaurativa, você vai dizer que esse modelo ele visa restabelecer o status quo ante. Pedro, como assim modelo status quo ante ou modelo restaurador? Doutor, ele quer restaurar, se houve algum dia, não é? Os princípios da pessoa que não a fazia cometer crimes. Então, estabelecer o status quo antes do cometimento do crime. Por isso que é status quo ante. Restabelecer os padrões e valores éticos e morais dessa pessoa antes dela cometer o crime. E como que ele faz isso? Principalmente utilizando-se de uma ferramenta que seria a reparação do dano. Ou seja, a visão do modelo consensual ou restaurativo,
Ele vai visar você se encontrar, por exemplo, com essa vítima, você vai ver essa vítima, como ela se sentiu após ter sido vítima do crime, você vai tentar reparar esse dano e você vai mais ou menos fazer uma promessa de que não vai mais cometer aquele crime. Percebeu? Esse é o modelo consensual restaurador. Hoje a reparação do dano no Brasil, ela é essencial e obrigatória, diria. Tudo bem? Por isso que esses modelos consensuais ou restauradores, eles são os modelos mais adaptados ao mundo moderno, mas que ainda no Brasil existe resquício do modelo ressocializador e também do modelo dissuasório. Isso também é importante que você saiba, ok? Portanto, o modelo consensual restaurador foi o primeiro modelo, anota isso que isso é importante, a dar uma atenção à vítima. Percebeu? É o primeiro modelo a dar uma atenção à vítima, principalmente por meio da reparação do dano aí a essa vítima. Doutor, superados os modelos de reação, nós finalizamos a visão moderna da criminologia. Vamos resolver algumas questõezinhas, portanto, agora acerca do tema para nós entendermos como que isso aqui pode ser cobrado. Show de bola? Vem comigo, olha a nossa primeira questão. No que se refere aos métodos de combate à criminalidade, a criminologia analisa os controles formais e informais do fenômeno delitivo e busca descrever e apresentar os meios necessários e eficientes contra o mal causado pelo crime. A esse respeito, assinale a opção correta. Letra A. A criminologia distingue paradigmas de respostas conforme a finalidade pretendida, apresentando entre os modelos de reação ao delito o modelo dissuasório, o ressocializador e o integrador como formas de enfrentamento à criminalidade. Em determinado nível, admitem-se como conciliáveis esses modelos de enfrentamento do crime. Perfeito. Doutor, tanto é que no Brasil ele concilia sim esses modelos de reação ao crime, tá? Tá perfeito de cara a letra A, mas vamos ver o errinho das outras que a banca pode explorar aqui, né? Letra B. Como modelo de enfrentamento do crime, a justiça restaurativa é altamente repudiada pela criminologia? Claro que não. A justiça restaurativa visa a reparação do dano. Tá errado. Letra C. O modelo dissuasório de reação de delito, no qual o infrator é o objeto central da análise científica, busca mecanismos e instrumentos necessários à rápida e rigorosa efetivação do castigo ao criminoso, sendo desnecessário o aparelhamento estatal. Doutor, errado. É obrigatório o castigo por meio de aparelhagem estatal, principalmente em ambiente penitenciário. Portanto, a questão está errada. Olha D. O modelo ressocializador de enfrentamento do crime propõe legitimar a vítima, a comunidade e o infrator em soluções pacíficas. Doutor, vítima porra nenhuma, ele nem se preocupa com a vítima no modelo ressocializador. E letra E. A doutrina admite pacificamente o modelo integrador na solução de conflitos havidos em razão do crime, independentemente da gravidade da natureza, uma vez que o controle formal das instâncias não se abdica do poder punitivo estatal. Doutor, só tem um problema. Não é pacífico. A doutrina, ela briga. Pedro, por que a doutrina briga? A doutrina, ela fala assim, ó, para alguns crimes tem que ser utilizado o modelo dissuasório. Para outros crimes tem que ser utilizado o modelo integrador. Modelo integrador ou justiça restaurativa é a mesma coisa, tá? Toma cuidado. Então, não existe consenso nesse sentido, por isso que a E também está errada. Tudo bem? Olha a próxima questão. A justiça restaurativa, letra A, propõe crime como um ato que viola a norma estatal, considerando a pena como reação correta. Não, a pena deve ser reparar o dano principalmente, né? Letra B. Centraliza no Estado o papel definidor do tipo penal, cabendo a ele a atribuição da sanção segundo a norma instituída. Na verdade, centraliza principalmente no modelo restaurador do status quo ante. Portanto, a B também está errada. Olha C. Pensa no crime pelo viés comutativo na atribuição de pena proporcional ao mal praticado, considerando o processo intimidatório? Não, não tem intimidação no modelo de justiça restaurativa. Intimidação, estamos no modelo clássico, tá? D. Considera a infração pela lógica distributiva, destinando os serviços e benefícios a cada infrator de forma desigual, visando recuperar o infrator e reintegrá-lo em sociedade. Na verdade, esse é o modelo, esse modelo aqui é o modelo de reinserção social, né? E letra E. Concebe o crime como violação à pessoa e relação interpessoal, valorizando a reparação do dano causado à vítima, à sociedade ou ao ofensor. Perfeito. Gabarito letra E. Ok? Vamos para a próxima. Dentre os modelos
de reação ao crime, destaca-se aquele que procura restabelecer o máximo possível o status quo ante. Opa, falou status quo ante, eu estou falando de qual modelo tecnicamente? Modelo reintegrador. Doutor, gabarito já de cara, letra C. Olha o que ele fala, ó, valoriza a reeducação do infrator, situação da vítima, conjunto social afetado do delito. Tudo bem? Principalmente visando a tal da reparação do dano. Bem tranquila essa questãozinha aqui no que tange a classificação, não é verdade? Olha a próxima. O modelo restaurador de reação ao delito, também conhecido como modelo integrador ou justiça restaurativa, tem por objetivos. Letra A, aplicar pena ao condenado? Não. Reparar o dano, não é? Recuperar o delinquente e reparar o dano. Recuperação do delinquente, proporcionar assistência à vítima e restabelecer o controle social? Perfeito. Letra B é o gabarito da questão que a gente tem. Olha C, punir o delinquente? Não, isso é a clássica ou dissuasório. Proteger bem jurídico violado? Também não. Reinserir o condenado? Nesse caso, o modelo de reinserção social. Tudo bem? Letra B é o gabarito da questão. Vamos para a próxima. A criminologia reconhece que não basta reprimir o crime. Deve-se atuar de forma imperiosa na prevenção de fatores criminais. Considerando essa informação, assinale a opção correta acerca da prevenção da infração penal. Para a moderna criminologia, a alteração do cenário do crime não previne o delito. Doutor, errado. Eu falei para você que para a moderna criminologia, prevenção tem a ver também com a alteração física dos espaços públicos, não tem? Portanto, está errado a letra A. Olha B. A prevenção terciária do crime implica na implementação efetiva de medida que evita o delito. Não, na verdade a prevenção terciária é aplicada no ambiente penitenciário. O delito já aconteceu, ela visa a reincidência. A B está errada. Olha C. No Estado Democrático de Direito, a prevenção secundária do delito atua diretamente na sociedade, de maneira difusa. Não, quem atua diretamente na sociedade como um todo de maneira difusa é o modelo de prevenção primário, que é o modelo geral. Tudo bem? Portanto, letra C está errada. Letra D. Trabalho, saúde, educação, saneamento básico e iluminação pública, quando oferecida à sociedade de maneira satisfatória, são consideradas formas de prevenção primária, capaz de abrandar fenômeno criminal. Doutor, perfeito. Lembra que eu te falei? Trabalho, saúde, educação, lazer, saneamento básico. Perfeito, gabarito letra D. E o erro da E, vamos lá. A doutrina de criminologia moderna reconhece a eficiência da prevenção primária do delito, uma vez que ela atua diretamente na pessoa do recluso? Não. Na verdade, ela atua sobre a sociedade. E por fim, nossa última questão diz o seguinte. A prevenção terciária da infração no Estado Democrático de Direito está relacionada ao controle de meio de comunicação? Não. Programa de prevenção social? Não. Ordenação urbana? Não. População carcerária? Sim, a terciária é voltada para a população carcerária. Gabarito letra D. Fechamos então, portanto, essa parte dos exercícios de prevenção. No seu edital, doutor, esse tópico pode estar presente como modelos de reação social e prevenção no Estado Democrático de Direito. Se cair dessa forma, você está tranquilo, consegue matar muito bem o termo e espero que tenha ficado tudo muito claro, numa visão mais contemporânea da criminologia, que com certeza, se tiver esse tópico no seu edital, vai aparecer questão a respeito do assunto.